Deus. Boa noite, amada igreja. Shalom para todos. Como está o seu coração nessa noite? Como está essa atmosfera aí? Vamos entrar em um nível mais profundo. Eu não sei como é que você busca a atmosfera que Deus tem para você. Tem coisas que nós passamos que algumas atmosferas, vamos dizer atmosfera 1, 2 e 3, ou primeira e segunda e terceira atmosfera. Que com aquilo que nós estamos se alimentando é suficiente para nós enfrentarmos, é suficiente para nós vencermos. Mas tem hora que nós vamos ter que entrar em atmosferas mais altas, atmosferas mais profundas. E isso não vem do homem, isso é algo sobrenatural para nós vencermos, para nós passarmos esses dias. E é interessante a gente saber o que é que está nos cansando. O que é que está nos desanimando? Porque uma hora ou outra você vai ser pego pelo cansaço. Não importa qual é a sua experiência, não importa o tanto que você já lutou, não importa quanto você já venceu. Quando você para observar a história de Davi, alguém que era altamente proativo, alguém que tinha uma sabedoria, alguém que não precisava dar ordens, ele colocava a mão na massa, ele ia para a guerra, ele gostava de lutar com espadas. Mas a Bíblia diz que chega um determinado tempo que ele já está com a idade avançada. E quando olham para ele, os soldados, os amigos dele, os fiéis dele, vê que ele não está suportando, ele está cansado. E de repente chegam próximo a ele para poder ajudá-lo. Porque um dia o cansaço vai chegar. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia juntamente comigo. No livro do profeta Isaías. O capítulo é de número 40. Aleluia. Glória a Deus. Isaías 40. Como está o seu nível esses dias de entusiasmos? Você está entusiasmado para as próximas batalhas, para as próximas guerras? Isaías 40, quem achou, dá uma glória a Deus bem forte aí. Vamos ler a partir do verso 27. Interessante. Diz assim: porque Isaías lá no finalzinho, vamos lá. Porque, pois reclama, ó Jacó, e por que te queixas, ó Israel? O Eterno não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa. Não sabes, não ouviste o que o Eterno, o Senhor, o Criador de toda a terra, não se cansa, nem fica exausto? Sua sabedoria é insondável, seu conhecimento é incompreensível. Faz forte ao cansado e multiplica o vigor do que estão fatigados. Ora, até os adolescentes se cansam e ficam exaustos, e os jovens tropeçam e caem. Mas aquele que espera no Senhor renovam suas forças, voa alto como as águias, corre e não se fatigam, caminham e não se cansam. Amém? Coloca a mão sobre o seu coração, você que pode. Deixa a tua Bíblia no teu assento. Ore por você nesse momento para que essa palavra possa penetrar, para que essa palavra possa te pegar, para que essa palavra possa te alcançar. Derrame palavras sobre o seu coração nesse momento. Faça desse momento um momento profético. Peça a unção do Senhor sobre você nesse momento. Deus, nós te louvamos, Pai. Nós te agradecemos e nós engrandecemos o teu santo nome, Senhor. Nós não aceitamos, Pai amado, que hoje seja apenas mais um culto, apenas mais um tempo de reunião, Senhor. Nós queremos receber a tua unção, Pai amado, para nós alcançarmos os próximos níveis, para nós podermos avançarmos, para nós podermos estabelecer aquilo que o Senhor tem para nós, Senhor. Que todo o reino das trevas seja paralisado, mas que o teu Espírito, Senhor, venha de forma esclarecedora, que teu Espírito venha de forma que nos abrace, nos leve, Pai amado, ao próximo estágio, Senhor. Por favor, fica à vontade, Pai,
para o Senhor liberar sobre nós a tua medida, Pai. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Podemos assentar? Vamos lá, igreja. Esse livro de Isaías, ele é um êxtase de Isaías. Isaías chega em um nível de revelação muito grande. Isaías chega em uma parte que ele está completamente apaixonado pelo Senhor e Israel não entende. O povo do reino do norte, o reino do sul, eles não entendem o que está acontecendo, porque eles começam a dizer que o Senhor, ele está tipo de costas viradas para a situação dele, como se Deus tivesse de mãos encolhidas para ele, como se Deus tivesse esquecido, como se Deus tivesse ido para um lugar bem distante e não podia alcançá-los. Então algum dos deles diz assim: prepare o caminho no deserto que o Senhor está vindo, prepare um caminho reto para o Senhor. Aí Isaías começa a engrandecer o nome de Deus. Isaías começa a dizer: quem é você para poder falar de Deus? Quem é que pode dar conselho ao nosso Deus? Ele é insondável, Ele é grandioso, Ele é formador dos céus e da terra. Quem ensinou o Senhor a dar conselho? Quem deu sabedoria a Deus? Aonde estava você quando Deus precisava? Ou Deus precisou algum dia? E ele começa a dizer que Deus puxou os céus como um telhado para nós vivermos. Ele começa a dizer que Deus está em um lugar tão alto, que Ele enxerga nós como formigas, como miniaturas, de tão grande que Ele é. Quem é o Deus que pode ser comparado a esse Deus? Será que você pode entalhar o Deus em uma madeira? Será que você pode comprar ouros e mandar alguém fazer uma imagem dele? Não, não pode ser comparado, porque vocês sabem que desde o início que Ele é o Criador dos céus e da terra. Isaías começa a falar sobre a grandiosidade dele. Isaías começa a engrandecer esse Deus. Hoje, enquanto eu lia para poder chegar nessa parte, eu me maravilhei. Porque o segredo das lutas, o segredo das batalhas, é quando nós reconhecemos o tamanho desse Deus. E chega no final ali, no verso 27, ele fala: vocês estão dizendo que o Senhor não está ajudando o Senhor? Na verdade, vocês estão cansados. E vocês não estão comendo um alimento que possa nutrir vocês outra vez. Porque todos nós passaremos por essas batalhas. Mas eu vou te dizer algo nessa noite. Não é sobre apenas você chegar em um culto e receber qualquer tipo de palavra, ou apenas ouvir algumas músicas, ou entoar algumas músicas e você será renovado. Não é só uma palavra, mas tem hora que nós precisaremos ser ungidos pelo Senhor. Precisaremos receber a unção do Senhor para nós atravessarmos, para nós passarmos essas batalhas. Quando você para observar a Bíblia, vai falar que existem vários tipos de batalhas. Você vai ver profetas passaram por batalhas, reis passaram por batalhas, sacerdotes passaram por batalhas, apóstolos passaram por batalhas, e todos eles chegam um momento da vida que eles se cansam. Chega um momento da vida que parece que eles não vão suportar. Quando eu vejo Jesus como um homem que assume a forma humana, e eu vejo ali lá naquele monte das oliveiras, eu vejo ele chorando sangue, eu vejo ele suando sangue, eu vejo um tipo de cansaço tentando pegar o próprio Jesus. A Bíblia diz que ele foi tentado em todas as coisas. Ou seja, o cansaço vai, mas nós precisamos saber lidar com esse cansaço. O cansaço vai chegar, mas e aí? Eu pararei de dar resposta? Quanto tempo esse cansaço ficará sobre os meus ombros? O que eu farei com aquilo que o Senhor depositou um dia na minha vida? Será que apenas eu irei guardar e depois eu retornarei como se nada tivesse acontecido? Será que aquele tempo que eu passei invernado, será que pessoas vão ser alcançadas? Será que outros foram enviados para essas pessoas? Eu te pergunto nessa noite: há quanto tempo você está cansado? Há quanto tempo você está desanimado? E o que falta para você receber essa unção do Senhor? Para você acordar novamente, para você voltar ativa, para você voltar a dar a resposta que o Senhor merece, a entregar um nível de resposta que você sabe que você é capaz de dar, mas por algum motivo, por alguma circunstância, alguma situação, alguma decisão, você deixou que você fosse nocauteado. Você deixou que você fosse pego de alguma maneira que você não conseguisse mais dar resposta no tempo presente.
Porque as batalhas, elas são reais, você querendo ou não, cada uma em esfera. Seja uma batalha emocional, ou seja uma batalha física, ou até mesmo batalhas espirituais. A Bíblia toda ela é constituída de batalhas. A Bíblia toda é uma guerra o tempo todo do reino das trevas contra o reino dos céus. E a maior batalha que o humano tem que enfrentar é a batalha da carne. É a batalha do cansaço, um dia sendo amaldiçoado pelo próprio Deus, por consequências de um pecado. E a maior guerra nossa é a guerra contra a humanidade, contra os nossos desejos, contra os nossos anseios, contra as nossas vontades que às vezes nos deixam paralisados. Como eu iniciei aqui, você vê, não importa a sua experiência, você vê Davi, um homem altamente preparado, mas alguém que foi pego pelo cansaço. Não importa a sua experiência, não importa se você já leu a Bíblia de Gênesis a Apocalipse 5 ou 10 ou 50 vezes. Não importa se você passou em um seminário, se você passou em uma faculdade, não importa se você ora todos os dias, mas o cansaço irá chegar. Mas a diferença é quanto tempo você permanece nesse cansaço. E quando você começa a abrir as portas espirituais, os portais espirituais, para você ter acesso ao renovo, a diferença está aí. Tem alguém aqui comigo? Como se encontra o seu estado espiritual essa semana? Eu te pergunto nessa noite. Como se encontram as suas emoções nessa noite? Eu te pergunto. Mas uma pergunta para você pensar nesse momento. O que mais faz as pessoas cansar? O que mais faz as pessoas cansarem no meio da batalha? E a primeira coisa que eu consigo enxergar, o que faz mais as pessoas cansarem, é quando é uma batalha repetida. Sabe aquela batalha que você já enfrentou ela várias vezes, ela de um jeito ou de outro, ela retorna novamente? Batalhas repetidas, ela é como se fosse esvaindo as nossas forças. Quando o ciclo vai se repetindo, você para e você pensa, poxa, são as mesmas pessoas com os mesmos problemas. Talvez é a mesma pessoa na sua família, que toda vez que causa a mesma briga, a mesma confusão, é a mesma pessoa no seu trabalho que se levanta, é o mesmo vizinho, é o mesmo membro da igreja, é o mesmo irmão da igreja que levanta os mesmos problemas. Tem alguém aqui entendendo? Talvez é as batalhas de uma doença hereditária que você luta durante anos. Você luta durante muito tempo. As doenças que você vai tendo que enfrentar, sabe? Às vezes é mais fácil nós enfrentarmos uma batalha grande e pesada, mas que seja curta, do que uma batalha que às vezes parece ser leve, mas ela está a um longo período, ela está a um grande período esvaindo as forças. Tem hora que você acha que você não vai conseguir vencer pelo tempo que você já está lutando essa batalha. Quando você para ler a Bíblia, sempre a guerra de Israel é contra os filisteus, porque é uma guerra interna. Quando você às vezes se levanta, quando alguém se levanta talvez de fora, você tem força para lutar, mas quando é alguém de dentro da família, de dentro da sua casa, você fica às vezes inerte, porque qualquer reação sua é como se fosse um ataque a você mesmo. Quando um filho não entende qual é o nível de conselho que o pai está dando. Quando o irmão não entende qual é o nível de conselho que o irmão mais velho, ou talvez o mais novo, se for mais encabeçado, mais ajuizado, está dando e não entende, acha que é uma afronta. E tem uma diferença de afronta e confronto. A afronta só te expõe, o confronto, ele quer que você melhore, ele quer que você seja transformado, ele quer que você seja mudado. Tem alguém aqui comigo nessa noite? Te digo algo nessa noite, o problema é que Satanás ele é perito em trazer os mesmos níveis de batalha para você lutar. Satanás ele é paciente em liberar as mesmas guerras, usar as mesmas pessoas, usar as mesmas circunstâncias. Porque quando mais as pessoas falham na batalha é quando elas acham que já venceu. O problema é que às vezes nós vencemos várias batalhas, mas não quer dizer que a guerra foi terminada, porque batalha é diferente de guerra. Você tem que lutar várias batalhas para poder vencer uma guerra. Às vezes em regiões diferentes, às vezes em lugares diferentes. Talvez você está lutando contra uma doença,
que já te persegue há muitos anos, e às vezes você não tem nem mais coragem de voltar a orar sobre aquilo, porque é como se Deus tivesse realmente esquecido, é como se Deus realmente não quisesse atender aquela petição sua, é como se Deus realmente tivesse virado as costas. Às vezes vem esse sentimento sobre nós, às vezes vem esse sentimento sobre você. Às vezes é uma guerra financeira, que é uma maldição hereditária. Você já estudou, você já se preparou, você já está formado em várias áreas, mas nada parece que dá certo. Sempre você tem apenas o dinheiro para você sobreviver, mas você nunca consegue andar acima da média. Você está sempre lutando, você está sempre procurando o seu melhor no trabalho, mas mesmo assim você não vence, é uma batalha demorada. Mas o segredo é o não desistir. O segredo é o não parar, o segredo é não ouvir a voz da emoção. O segredo é você lutar, o segredo é você persistir, o segredo é você ir adiante. Segundo nível de batalha que eu vejo as pessoas mais cansarem, são as batalhas longas. Aquelas batalhas demoradas. Aquelas batalhas, sabe, que custam um tempão. Aquelas batalhas que você já vem remando já há muito tempo. Aquela batalha que você olha assim e fala: rapaz, eu acho que não vai ter como eu vencer. Você olha assim e diz: não, mas já tem 5 anos. Essa semana eu parei para conversar com uma pessoa, e quando a gente sentou à mesa e começou a conversar, tem praticamente 4 anos que eu não conversava com ela, e quando ela começou a conversar, é as mesmas batalhas que ela luta. Só que isso também você tem que acender, tem que ligar a luz do alerta. Essa batalha, ela persiste porque o inimigo é muito forte, ou porque você está com medo de vencer esse inimigo e enfrentar um inimigo maior na próxima fase. Às vezes você deixa alguns inimigos vivos dentro de você. Às vezes você traz inimigo para a sua mesa desnecessário. Às vezes você senta à mesa com inimigos que você sabe que quer o seu fim, só porque você tem medo de vencer. E às vezes você vai brincar com o inimigo. Tem alguém entendendo o que eu estou pregando aqui nessa noite? Você tem que observar. Eu conversava com uma pessoa, nós começamos um tratamento no começo do ano, e era para vencer uma pessoa que gastou 9 anos da vida dela. E nós fizemos discipulado, conversando, e tá tudo ok, tudo beleza. 1 mês sem conversar. Essa pessoa vai lá e me liga: pastor, eu tive uma aventura com essa pessoa. E é como se ela estivesse assim destruída. Esses últimos 3 dias, como se ela estivesse com uma síndrome do pânico, atingiu nela um espírito de ansiedade. E quando ela sai à rua, o coração dela ela volta, não está conseguindo ir ao trabalho, porque tudo aquilo que ela tinha vencido nesses 6, 7 meses aí, ela degringolou, ela retornou. Ou seja, era um inimigo que não precisava retornar à mesa dela, era um inimigo que não precisava retornar à convivência dela. Você tem que entender, tem coisa que é o diabo e tem coisa que é você que abre barda, é você que abre a porta para o inimigo entrar. O problema é as concessões, o problema é o tipo de amizade que você acha que você pode levar à frente. E amizade com os seus inimigos, quando eu falo de amizade agora, não é algo de você rejeitar pessoas, mas é sobre o seu nível de maturidade. É sobre o quanto você consegue suportar. É sobre quanto você está disposto a ir. É sobre quanto você está disposto a pagar o preço hoje, até que esse inimigo não exista mais. E se ele algum dia retornar à sua mesa, você está forte o suficiente. Eu lembro dos meus 3 primeiros anos de seminário. Um ano de limpeza. Meu primeiro 6 meses foi um ano de limpeza. Um ano que eu precisava entender que eu estava morto para que Jesus me ressuscitasse. Um ano que eu necessitava morrer, perder todos os meus direitos, porque um homem, quando ele ia para a cruz, ele não tinha direitos. Mesmo que as pessoas tivessem plano para ele, aquele que estava indo para a cruz, ele não retornaria. No dia seguinte, ele não estaria lá. A cruz não é algo bonito. E é por isso que Jesus ele diz: aquele que quer vir após mim, tome a sua cruz, negue a si mesmo e siga-me.
O problema é você negar a si mesmo. O problema é você negar os seus desejos, negar aquilo que te escraviza, negar aquilo que te faz mal, para que o Senhor te ressuscite, você esteja pronto para viver o propósito de vida. Porque existe um propósito de vida para você, existe um propósito dado por Deus. Você não está percebendo como você está cansado? Qualquer hora você vai ser pego. A Bíblia diz que o leão, que Satanás ele ruge como um leão tentando te pegar. Eu gosto de ver alguns Discovery que o leão ele fica tempos e tempos ali abaixado, observando qual é a presa mais fraca. E quando ele identifica que não tem ninguém doente ou alguém novo naquele bando, ele começa a correr e começa a cansar a presa dele. Quando você começa a correr de Deus, você fica vulnerável aos inimigos. Quando você começa a correr daquilo que Deus ele tem projetado para você, você começa a cansar, você começa a perder as forças, você começa a se desanimar. Quando você para observar o atletismo, até 30 anos, são aqueles jovens que eles disputam provas de 100, 200, até 400 metros, porque precisa de uma explosão de força. Porque precisa que o coração seja forte, que às vezes seja forte, para poder impulsionar, para poder correr. E é terrível, eu digo para vocês. Porque Isaías aqui no capítulo 40, ele está falando exatamente isso. Os jovens cansarão. E aqueles que às vezes estão acostumados, poderá tropeçar. Mas o que é que você precisa? Você precisa da força do Senhor para você vencer. Você precisa da força do Senhor para você seguir adiante, para você ir avante. Você precisa ser alimentado pelo Senhor para você poder despertar, para você poder entender. Por mais que você diga, não, eu tenho força, mas você vai se cansar. Mas quando você observa as provas, as maratonas de 10, 20, 30 quilômetros ou até mais, você vai ver pessoas acima de 30 anos, porque agora não é mais apenas ter uma explosão, mas é sobre persistência, é sobre persistir. É sobre ter força, é sobre ter vontade, é sobre querer ir, é sobre condicionamento, é sobre uma preparação. O problema é que às vezes você não quer ser preparado para o Senhor, para os dias maus que irá chegar. No começo do ano foi falado sobre um tempo de bonança que viria sobre o Brasil. E é necessário você, esses dias, estar se preparando, porque assim como foi falado que viria 4, 6 anos aí de bonança, também depois começaria a vir um tempo ruim. Foi algo profético liberado. Você está se preparando para esses dias? Você está se preparando para quando chegar os dias de escassez, você não ficar dependendo do governo, dependendo do patrão? O que é que você está fazendo? Você está se preparando para esses dias? Talvez você não esteja. Porque você ainda não aprendeu a administrar e nem quer administrar esse nível de conhecimento. Eu quero falar algo para você nessa noite. É necessário você sair de uma bola de apenas de sobrevivência e começar a viver na segunda fase. Começar a viver o segundo estágio, começar a viver dias melhores, porque o Senhor tem dias melhores guardado para você. O Senhor tem dias melhores guardado para nós. Por que as pessoas se cansam? Eu te pergunto nessa noite. Por que você se cansou? Eu te pergunto nessa noite. As pessoas se cansam quando não vê saída. As pessoas se cansam quando ela vai correndo e ela não enxerga a luz no final do túnel. Ela observa e vê, parece que está todo mundo vencendo e só ela não está. Parece que ela está parada no tempo. É como se ela quisesse se esconder dentro do quarto, não sair, não ver a face de ninguém, porque nem ela mesma tem esperança nela. Mas para esses dias é necessário, quando você está nesse nível, é necessário ter fé e é necessário ter esperança. Fé para quê? Fé para você lutar as batalhas diversas, batalhas diferentes. Mas para batalhas longas é necessário você ter esperança. Para as batalhas de grande período é necessário ter esperança. É necessário você guardar o seu coração no Senhor e saber que a sua força será renovada. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. E como você vai guardar, nutrir essa esperança dentro de você? É só Deus que pode sustentar.
É só Deus que pode te levar nesse nível mais profundo. Quando você não vê a saída, você fala: Senhor, eu preciso da esperança, porque eu aguardarei, eu esperarei no Senhor, eu confiarei no Senhor, eu me guardarei em Ti. Nessa noite eu quero te convidar a você vencer essa batalha, a você usar essa força para você ir para o próximo nível, para o próximo estágio. Eu vejo alguém lutando, eu vejo alguém que foi separado por Deus, liberou uma profecia. Eu gosto quando Tiago diz, lá no capítulo 5, verso 17, Tiago, Elias, o homem sujeito à paixão como nós, ele profetizou e Deus ouviu. Ele falou que ficaria sem chover e não choveu. Ele falou que choveria e choveu. Eu gosto quando o Tiago faz essa analogia, alguém como nós. Ele não tinha um poder sobrenatural. E eu vejo Elias com força suficiente para poder ir para a Serepta, fica lá separado com Deus, sendo alimentado por Deus. Naquela época não tinha Netflix, não tinha uma Bíblia para ele poder ler. Ele precisava ter uma conversa direta com Deus. Ele precisava ter um tempo a sós com Deus. E você vê que ele passa por várias transições. Ele sai de Serepta, ele vai para Querite. Até que em Querite, Deus manda ele para o Monte Carmelo. Lá ele vai para uma batalha. Lá ele demonstra o poder, a glória de Deus, porque ele passou durante aqueles 3 anos sendo preparado. Ele passou durante aqueles 3 anos sendo completamente recheado pelo Espírito de Deus, para ele poder enfrentar, para ele poder atravessar, para ele poder aniquilar os inimigos que estavam a por vir. Mas a batalha passou. E agora não é mais 850 profetas, 450 de Baal e 400 de Astarô, de Jezebel. Agora, tudo que ele encontra é apenas uma mulher. Deus, ele dá uma força sobrenatural para Elias quando ele está em cima daquele monte. Porque quando você ora, quando você conversa, quando você tem tete a tete, quando você tem relacionamento, você recebe uma força sobrenatural para você vencer, para você lutar qualquer batalha. Se você quer vencer o desânimo, você precisa de uma força sobrenatural do Senhor. Você precisa de algo sobre-humano. Só o Senhor pode te acender essa chama. Só o Senhor pode te dar essa energia. Tem dias que eu vejo assim e falo: caraca, eu acho que eu não vou aguentar. Quantas vezes eu tive que parar o carro no acostamento para poder abrir um portal espiritual, para que Deus me alimentasse e eu continuasse, para eu poder enfrentar batalhas e batalhas diárias. Cada um em um campo, cada um em esfera diferente. E é necessário você ter isso, é necessário você entrar nesse nível de intimidade. Quando ele abre o portal do céu, quando ele manda que a chuva venha, quando ele ora, o Senhor manda a chuva, a Bíblia diz que vem uma energia sobre ele, que ele corre à frente do carro de Acabe. Ele tem mais força do que os cavalos de Acabe. É uma força sobrenatural que deixa ele chegar em Damasco, e quando ele chega lá, completamente animado, ele acha que tinha um culto para ele. Ele acha que teria profetas o esperando. Ele acha que aquela batalha foi passada e agora o povo passaria a adorar o Deus de Israel com mais facilidade. Agora ele teria um grupo para poder ajudá-lo, mas tudo que ele tem lá é uma ameaça de uma mulher. Falando: ei, amanhã, esse horário, a sua cabeça estará em uma bandeja. Quantas batalhas você já lutou e você fala: não, agora acabou. E de repente no outro dia vem uma notícia que parece ser muito pior. E tudo que você quer é se esconder, tudo que você quer é fugir. E a Bíblia diz que Elias, ele faz exatamente isso. Ele foge, ele vai para um monte, só que quando chega em determinado tempo ele está cansado, depressivo, ele deita em uma caverna. E a Bíblia diz que Deus envia um anjo, o próprio anjo do Senhor, o próprio Senhor traz um alimento para ele. E ele come o alimento fresco. Mas ele não usa aquela força para ele organizar as coisas. Ele usa aquela força para fugir mais longe da ameaça. Eu te pergunto nessa noite: aonde você está canalizando a sua força? Aonde você está usando a força que o Senhor está te dando? É para fugir ou é para reorganizar? É para realinhar a casa? Ou é para você juntar energia para os dias sombrios que virá, para os dias de guerra que virá? Eu estou guardando essa força para os próximos dias.
É necessário demais, é preciso demais. Nós estamos vivendo os dias gostosos, nós estamos vivendo dias prazerosos com o Senhor, dias bons, dias que nós podemos dormir, acordar e saber que o Senhor está ali. Está tão gostoso ultimamente. Eu não sei qual é o seu nível que você está passando, eu não sei o que você está atravessando, mas eu estou alegre demais com o tempo que eu estou vivendo com Deus, e eu sei que é uma preparação dele para os próximos dias que virá. Talvez você está vivendo um tempo de indecisão ainda. Talvez você está vivendo um tempo de dúvida. Não é presença de problema, mas talvez é a ausência de um problema de verdade. E você está canalizando e fazendo aquilo que não era um problema se tornar um problema. Aquilo que é algo fácil e solucionável, você está se tornando algo difícil. E algo como se não tivesse remédio. Só precisa só de um choque de realidade para você estar ativo, para você estar ativa novamente. Elias, ele foge, ele vai se lamentar para o Senhor. Senhor, eu estou sozinho, não tenho ninguém comigo. Aí Deus não dá nem moral para aquilo que Elias está falando, está dizendo: Elias, tem mais de 7.500 joelhos que não se dobraram a Baal. Eu estava aqui contigo o tempo todo, e você vai se lamentar. Mas tá bom, Elias, seu problema é esse? Então vai, unge alguém que não está vendo o problema que você está vendo. Vai lá, vai atrás de Eliseu. Porque o que você não quer fazer, Eliseu está doido para fazer. Aquilo que você está reclamando, aquilo que você está dizendo que está ruim, Eliseu está clamando todo dia para mim: Pai, quando chegará a minha vez? Quando chegará o meu tempo que eu organizarei, que eu farei algo por Israel? Talvez Deus está procurando alguém que ame o Brasil, alguém que ame Alumínio, alguém que ame São Paulo, alguém que esteja com o coração fervendo, para ele poder liberar dias de revelação, para ele poder liberar a unção, o poder, para ele poder revitalizar, para poder trazer vida sobre você. Quando o seu coração estiver nessa sintonia com o coração de Deus, estiver sincronizado com a vontade de Deus, você verá a glória do Senhor. Os seus devocionais não serão o mesmo, seu tempo de oração não será o mesmo. Mas a minha pergunta para você é: o que aconteceu com aquela paixão que você tinha por Jesus? O que aconteceu com aquela paixão que você tinha por Jesus? O que você fez com aquela paixão? O que você fez com aquela paixão? É necessário voltar a queimar, voltar a ferver novamente num grau que o Senhor, Ele tem para você. Quando você começar a entrar nesse nível, você vai ver a força vindo, a alegria vindo. Tem dia que você não precisa de nada, apenas um descanso para você voltar a tomar as decisões corretas, porque quem está cansado toma decisões erradas. Você vê, como é o nome do irmão de Jacó, Ismael? Ismael estava cansado. E o que foi que ele fez? Ele entregou o direito da primogenitura, ele entregou a herança dele por um prato de lentilha, por um prato de miojo, por um prato de macarrão, porque apenas a necessidade dele era aquilo, os olhos dele estavam concebendo apenas aquilo. Tomou a decisão errada apenas pelo cansaço. Talvez você tenha tomado várias decisões erradas porque você está andando consequentemente cansado. O seu desejo de nascer de novo acabou. Todo mundo está vendo que você não ama mais. Todo mundo está vendo que você está frio. Todo mundo está sentindo o fedor do pecado que você está carregando. Porque aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, este está em pecado. Livro de Gálatas diz que o pecado fede. Talvez você está preocupado com quem adulterou, com quem roubou. Talvez você está preocupado com a igreja que está assada, a igreja que está cozida, a igreja que está vendendo óleo ungido, vendendo a vassoura ungida. Talvez você zomba de algumas coisas que estão acontecendo nas igrejas, mas você está como? Eu te pergunto, meu amado, minha amada, como está o teu amor por Jesus? Como está o teu coração? Quantas horas você está gastando por dia no seu devocional? Quanto tempo você está orando pela sua família que está caminhando a passos largos ao inferno? Você está indo para o inferno e não está percebendo. Não é sobre os problemas do Brasil apenas, mas é sobre você. É sobre você e Deus.
talvez você ligou o botão do ferre-se, do dane-se, não está nem aí. Talvez você está até esses dias cuspindo na Bíblia, dizendo que é babaquice que está escrito ali, não com palavras, porque você é covarde, mas com as suas atitudes diante de Deus. Com as suas atitudes, pelo nível de conhecimento que você tem, pelo tudo que você sabe que tem que fazer, e mesmo assim você está dizendo que não é você, que Deus errou em te chamar, que Deus errou em te escolher. Quando pessoas me perguntam, essa semana eu conversava com um colega meu, ele falou assim: cara, eu vou te perguntar de todo o meu coração, você já foi do crime organizado, do PCC, alguma coisa assim? Eu falei: não, por quê, cara? Ele falou: porque eu vejo você muito relutante a deixar uma igreja, a ir para um lugar maior, como se você devesse algo. Eu falei: cara, o PCC é coisa pequena diante de Deus, cara. Uma facção criminosa é muito pequena diante do compromisso, diante do juramento que eu fiz um dia, diante de Deus, diante dos anjos, diante dos demônios e diante de pessoas. É algo minúsculo, pequeno. No dia que você levar a sério o compromisso que você tem com Deus, você vai ver as portas se abrirem, você vai ver essas batalhas reduzir a algo pequeno. Você vê o apóstolo Paulo dentro de uma prisão, passando problemas, e o cara cheio de vigor, escrevendo para Éfeso, escrevendo para Coríntios, escrevendo para Gálatas, escrevendo para Lucas, escrevendo para outros, porque era alguém que estava com o coração completamente cheio do Espírito de Deus. Ele não enxergava problemas, ele enxergava soluções. Mesmo nos dias mais sombrios, dentro de um mar náufrago, dentro de um barco que sossobrou, dentro de um barco que afundou. E Deus falou: o barco pode afundar, mas ninguém morrerá. O plano pode falir. Pode todas as circunstâncias dizer que acabou, mas se Deus diz que te guardou, se Deus que diz que vai te colocar lá no mar, lá no chão, com o pé em terra firme, Ele vai colocar. E nem acabou ali. Quando ele chega em terra firme, ele recebe uma mordida, uma picada de uma cobra venenosa. Mas eu não vejo Paulo mais uma vez murmurando. O problema não é o problema. Vou ser redundante para ver se você entende. O problema é quando você quer fazer as coisas sem a necessidade de Deus, como se Deus não fosse necessário. Como se Deus não pudesse fazer nada por você. Como se o sobrenatural não existisse. E agora, o reino das trevas existe? Ou é uma falácia do pastor? Ou é uma falácia dos crentes? Realmente Deus existe? Aquela Bíblia lá, será que é confiável mesmo? Pessoas abraçadas pelas dúvidas e os medos, pelos sofismas, pelos dogmas, por tudo aquilo que não te leva e nunca levou ninguém a nada. Você só vê só os semblantes caídos, não vê mais o vigor. E para precisar de vigor tem que estar com o microfone na mão, tem que estar fazendo alguma coisa, mas em si alguém morto, porque não tem nada para poder entregar aquele que está necessitado dentro da própria casa, que é o mínimo que o crente pode fazer, e é o máximo que o crente também pode fazer, é o mínimo e o máximo uma oração. Ah, se você soubesse o que Deus tem reservado a você. E mesmo que você rejeite essa palavra, um dia nós seremos cobrados por ela. Nós seremos cobrados por ela. Isso não é para te colocar medo. É para que você entenda o tamanho do amor de Deus por você e o quanto Ele insiste, o quanto Ele todos os dias fala algo para que você desperte, para que você aceite o maná derramado dos céus, aceite o alimento dado dos céus para você. E a terceira e a última coisa que eu vejo que cansam as pessoas na batalha é a falta de alimento. A falta de alimento cansa as pessoas demais, demais. Não é sobre você ir à igreja e ouvir qualquer coisa. Eu jamais falo bem assim: pode ir na igreja mais perto da sua casa. Não é sobre ir na igreja mais perto, é sobre o que prega lá, é sobre o que cantam lá.
é sobre o que adoram, é sobre o que é liberado de cima do púlpito. Talvez um alimento qualquer vai servir para dar uma energia, mas não vai ser suficiente para te dar uma restauração no seu corpo. O jovem apenas ele precisa comer qualquer coisa para se tornar energia, mas quando você fala de pessoas que estão lutando maratona, ele precisa de alimentos que liberem colágenos, que libere, que fortifique os ossos, que libere a vitamina B12, libere a vitamina A, D, libere os zincos, porque o seu corpo começa a passar a ter necessidades. Não é qualquer alimento, não é qualquer pregação que vai me alimentar mais. Eu estou em maratona. Não é qualquer coisa que eu vou vomitar aqui no púlpito e vai alimentar. É Jesus, eu te amo, Jesus. Não, precisamos às vezes de alimento que nos tire de uma esfera e nos leve a outra. Nos tire de um patamar e nos coloque em outro. É necessário. O leite só sustenta a criança. Quando eu era criança, eu apenas tomava o leite, mas agora é necessário comer um mocotó, é necessário um fato, uma buchada, sabe? Algo que sustenta, uma jabá. Não é mais a geração fast food, não sabe nem mais o que é cozinhar. Traz uma pizza, traz misericórdia. Ontem meu alimento foi assim. Não dá. Precisa de algo que sustente. Algo que dê trabalho na preparação. Traz um coentro, traz um cominho, traz um negócio, vamos preparar, vamos fazer. Dá trabalho, tem que lavar depois um bocado de louça. Está entendendo o que eu estou dizendo aqui? É gastar horas lendo a Bíblia, esperando a revelação de Deus. O presbítero Marcial começou aqui 6 horas no domingo. John Wesley, quanto tempo gastava? Aí você vem querendo trazer qualquer coisa para poder alimentar. Jesus se preparou 30 anos para o ministério de 3. Aí às vezes você vê pessoa, bora pregar, irmão, pode pregar, eu vou preparar alguma coisa. Como vou preparar alguma coisa? Você puxa aqui, tem mais de 400 pregações que eu não preguei ainda. Não é sobre eu estar preparado, eu me preparar quando o chofar tocou é hora de guerra. Não, eu tenho que estar preparado antes que o chofar toque. Eu sei que eu estou em um terreno hostil, eu sei que eu estou em um terreno de guerra. Vamos lá, tem alguém aqui comigo? Tem alguém aqui comigo, por favor? É necessário ter um alimento. É necessário ouvir algo que te leve. Palavra que gere forças. Palavra que gere, sabe, que superabunde no seu coração. Palavra que te desperte. Eu lembro um dia, sabe, aquele dia eu estava exausto ao máximo. Cansado, sabe que você não aguenta nem mais ouvir uma pregação, nem nada. Mas eu insisti, eu coloquei uma pregação. Pastor Jeremias, ele é sempre no seminário. Jabezão, 800 contra 1. Um cara sozinho, matou 800 soldados. Falei, meu Deus, que mensagem é essa? Eu pulei da cama, era um sábado à tarde, mas sabe, querendo matar o capeta. Podia vir quem fosse. É sobre esse nível de você começar a acordar para você querer destruir. A Bíblia diz que a porta do inferno não prevalecerá contra a igreja. Não quer dizer quer dizer que a igreja vai arrombar a porta do inferno para arrancar almas de lá, para arrancar almas. Quer dizer que nós vamos estar nesse nível, lutando, desejosos. Não é sobre você mentir, tá bem, irmão? Tem que dizer que tá, né? Mas, irmão, você está ruim, tem 10 anos, para com isso. Não teve nenhuma fasezinha boa. Por quê? Porque você não quer se alimentar, porque às vezes o alimento está à mesa. Sabe, às vezes eu vejo lá, aquele alimento gostoso sobre a mesa, mas está um menino lá com medo de comer que a mãe ofereça, porque ele não quer comer aquilo que ele está de olho na batata frita. Ele está de olho no salgadinho, está de olho nas traquinas. Está conseguindo entender? Deus está mandando um alimento para você, mas você está de olho nos manjares. Está de olho só naquilo que não vai te alimentar. Está de olho naquilo que vai te enganar emocionalmente. Está de olho naquilo, nas falsas profecias, nas falsas profetadas.
de olho naquelas mensagens que vai te fazer você chorar durante alguns minutos, mas não vai te dar destino, não vai te dar direção. Não é mais fácil você dizer bem assim: eu estou disposto a acordar, estou disposto a levantar, estou disposto a ser guiado por Deus. Eu quero ser alimentado por Deus, eu quero ter a força de Sansão. Eu quero ter a sabedoria de Salomão. Está tudo aqui. A Bíblia diz que Jesus falou: ei, aquele que crê em mim, obras maiores fará. Aonde está essa igreja? Cadê essa igreja nesse nível? Um dia meu desejo foi que nós tivéssemos uma igreja com 3.000 pessoas. Hoje minha preocupação é que tenha 10 pessoas aqui que esteja com vontade suficiente de ganhar mais 10 pessoas para Jesus. E não é sobre mais encher ambiente. Não é mais sobre estar com lugar cheio. Não é sobre mais, sabe, eu falo, se eu estou falhando com 80, 60 pessoas, por que eu vou querer 3.000? Se tem 60 e 80 que não quer sair do lugar. Igreja significa eclesia, é de dentro para fora. Pessoas me perguntam: como você vê a igreja hoje? Eu falo: olha o grupo de louvor, olha o diaconato, ele cresceu, ou estabilizou, ou estagnou. Aí está a resposta de como a igreja está. Eu sei como eu estou diante de Deus. Eu sei o que eu entreguei hoje no devocional. Eu sei o que me espera amanhã. Eu sei o que eu prego. Eu sei o que eu ensino. Se você pegar as mais de 500 pregações que tem no YouTube, você vai saber o que foi pregado nos últimos 5, 6 anos. A mensagem não mudou. A mensagem da cruz, a mensagem que vivifica. A mensagem que não está preocupado se você vai se ofender, porque é a Bíblia. Eu gosto, porque Deus ele não está nem aí para as nossas emoções. Deus ele quer te dar um direcionamento sempre. Ele quer sempre te levar para cima. Ele sempre quer te mostrar o que é que Ele quer fazer com você. Quando você entende, você está disposto a isso, para a gente encerrar. Quando você está disposto a comer este alimento que o Senhor está entregando. Quando você está disposto a se alimentar, a comer aquilo que é necessário, o jiló que é amargo. Só vejo gente fazendo careta. Mas tem nutrientes. O fígado, misericórdia, vamos lá. Mas tem nutrientes. É necessário. É preciso a unção, ela vem para poder revitalizar, ela vem de dentro para fora, ela te traz uma roupagem, tanto interna quanto externa, vem o empoderamento do alto, que te dá força, te dá energia, te dá vigor. Agora você quer estabelecer o reino, agora você tem vontade, você precisa disso como nunca. Não é um momento de fuga, mas é um momento de louvor, é um momento de adoração. Tem um poder físico aqui, você está conseguindo entender isso? Você está conseguindo sentir a atmosfera que está sendo derramada aqui? E não é sobre as suas emoções. É sobre como está a sua sensibilidade nesse momento. Tem algo profético da parte de Deus aqui. Eu declaro um aceleramento espiritual na tua vida. Tudo aquilo que você não conquistou nesses últimos 5 anos, tudo aquilo que era para demorar 1, 2, 5, 3 anos, vai acontecer nos próximos dias na tua vida. Eu declaro sobre você. Eu declaro sobre você. Eu declaro sobre você, no livro de Salmos, fala sobre os ministros do Senhor, que veio com alimento trazido dos céus, alimento tirado da árvore do Senhor, que vem para mudar nossa genética, vem para mudar a nossa vida, vem para mudar os nossos corpos, vem para dar energia, vem para nós conquistarmos, estabelecermos o reino do Senhor, um alimento que traz vida e vida com abundância, traz alegria, traz um clareamento na mente, um aceleramento espiritual. Quando você vê alguém como o Felipe, cheio de sede, ao ponto de ser teletransportado para poder batizar um homem. Quando você vê um João completamente apaixonado, enlouquecido por Deus, enlouquecido por Jesus, só queria Jesus, mais nada. Não importa se era na ilha de Patmos ou se era em Roma, ele só queria Jesus. Jesus traz revelação do céu para ele.
João, para você eu vou dar Apocalipse. João, para você eu darei Apocalipse. Para você eu darei visões, revelação. João, você está hoje aqui, mas eu te mostrarei o que acontecerá daqui a 2, 3 mil anos, não importa, até que eu retorne. Eu quero orar com vocês. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.